Oi, meus amores, sejam bem-vindos a esse novo vlog aqui na casa da família 7. Eu tô doida pra conversar com vocês, eu tenho tanto pra contar, tenho tantas perguntas a responder. Então vocês já podem aumentar o volume do celular e sentar aí à vontade. Quem sabe até tomar um cafezinho enquanto a gente conversa. Gente, eu tenho bastante perguntas para responder. Vocês mandaram muitas perguntas. Tinha bastante perguntas repetidas também. Bastante dúvidas acerca da nossa família e eu quero responder todas. Vou pedir um favorzinho para vocês. Curta esse vídeo que vai ajudar muito a nossa família a alcançar mais e mais pessoas para ser integrantes dessa família de milhares, como eu estou sempre falando. Então vamos lá. Vou falar pra vocês que essa foi a caixinha de perguntas que eu mais recebi perguntas. Gente, foram muitas perguntas mesmo. Nossa família de milhares aqui no nosso canal tá aumentando muito, gente. Tá crescendo bastante, graças a Deus. Tem muita gente nova. Tem gente que acompanha a gente desde o início. Então tem perguntas de todas as épocas. Eu tô muito feliz mesmo de poder conversar e contar tudo pra vocês. Detalhe, aqui... minha filha, eu vou falar tudo abertamente, não vou esconder nada. Inclusive, eu tirei todas as perguntas mesmo, não tem nenhuma pergunta desde o horário que eu tirei, né? Então, quando eu olhei, eu não deixei passar nenhuma. Então, se você que perguntou lá, pode ter certeza que a sua perguntinha está aqui, a sua dúvida vai ser respondida. Tem algumas perguntas também do Instagram, que eu abri uma caixinha de perguntas. Então, tem muitas dúvidas a serem tiradas e eu vou responder todas. Não pulei nenhuma, independente de ser minha polêmica ou não. A primeira pergunta é a que mais eu recebo, uma das que eu mais recebo aqui, tanto aqui quanto nas redes sociais, que é: Gi, como dar conta com essas 5 crianças? Eu com 3 já estou louca. Não tive um dia de descanso aqui. Mas é isso aí. Vocês sabem que, mesmo com desânimo, desgastada, respirando sobre aparelhos, eu tô forte, eu tô na luta. Ainda colocou aí, aqui, né, uma frase, já tá louca com 3. Minha irmã, louca, a gente pode ficar louca até com 1. Porque eu vou falar, foi uma missão que Deus nos deu, tão bonita, gente, cuidar dessas crias, não é? Desde o início da nossa gestação, algo que Deus fez assim tão especial pra nós mulheres, Ele deu a gente o dom de parir, de criar, de ter paciência, de cuidar. É algo muito lindo. Como é que eu dou conta, minha irmã? Tá tipo aquela musiquinha, Rivotril, frontal. Rivotril, frontal, com Rivotril. Mas é porque Deus realmente me deu muita paciência. Eu sempre gostei de família grande, sempre gostei de crianças. Os meus primeiros trabalhos foi de babá, cuidava de crianças e sempre tive muita paciência. Então, eu acho que a chave é essa, gente, paciência. Mas a gente sabe que também tem que ter regras, tem que ter disciplina. E é algo que a gente tem bastante aqui, que eu tenho bastante aqui em casa. E que eu tento sempre balancear, né? Nem ser rígida demais, nem ser liberal demais. Eu tento ser amiga, mas tem horas que eu preciso ser a mãe e preciso ser dura também. Bora pra próxima? Você ficou chateado do Levi querer ir morar com o pai? Não! Pra quem chegou agora, o Levi, alguns vídeos atrás, eu tinha pedido pra ir morar com o pai dele e eu deixei, gente. Não fiquei nem um pouquinho chateada, eu sou bem tranquila quanto a isso, porque eu sei que ele vai estar seguro. E aí a gente, como mãe, tem aquele apego emocional. Eu não tenho muito apego emocional às minhas crianças. Eu amo, eu cuido, eu zelo, mas eu sei que eles não são meus. Eu tô cuidando para outras pessoas, para eles se casarem, terem suas próprias famílias. Então a gente precisa cortar. Talvez essa palavra que eu use possa muita gente não concordar na questão do apego emocional. É engraçado, né? Às vezes a gente não quer se apegar muito ao marido, a gente quer tanto não quer se apegar a um marido que ele pode ir embora, mas é alguém que a gente sabe que vai viver com a gente pelo resto da vida, que é pra viver com a gente pelo resto da vida. E muitas vezes, principalmente o mundo hoje em dia, né, com a questão do feminismo e tudo, que a gente geralmente não se apega tanto. A gente tenta não se apegar e nem a zelar tanto, porque a gente sabe, o homem qualquer hora vai embora. Isso é certo, o homem tem liberdade de ir embora quando quer. O certo é que a gente deve se apegar mais do que a um filho, que a gente tem certeza que vai embora. Porque a gente está criando eles realmente para ir embora. Então eu tento não ter esse apego emocional por esse motivo. Mas eu amo, eu cuido, eu zelo. Mas eu não fiquei triste não. E também, gente, a questão. O pai dele mora, bem pertinho da minha casa. É tão perto a ponto de a gente se encontrar na rua. O Levi vai quando quer. E ele também poderia vir quando quer. Então é uma coisa que não ficaria distante, não é como se ele tivesse ido embora para outro estado ou para outro bairro. Espero que vocês tenham me entendido bem, também não tenha entendido mal o fato do apego emocional. E a escolinha dos pequenos? Próxima pergunta, né?
A escola dos meninos, gente, que é a Radassa e o Tutu. A Radassa tem 2 anos, o Tutu tem 1 ano. E eu consegui as vagas pra eles na escola, né? Não consegui fazer a matrícula porque eu perdi o prazo da matrícula. Não quis colocar eles em lista de espera. Eu preferi deixar logo pro ano que vem mesmo. E aí, ano que vem, a gente tenta de novo, coloca ele lá na lista, acorda cedo. E não é algo necessário, porque como eu estou trabalhando de casa, não é algo que é urgente. Não é como se eu estivesse trabalhando fora e que realmente precisasse pôr eles na creche para ir trabalhar. E é isso, gente. Próxima, o Levi foi morar com o pai? Não, gente, ele ainda está morando aqui em casa. Eu, inclusive, perguntei para ele tem uns 2 dias. Eu falei, e aí, Levi, desistiu de morar com seu pai? Ou você ainda vai? Vou não. Aí eu falei, mas por quê? O que foi ele? Aí ele ficou assim, conversando. Eu converso muito com eles brincando, né? Pra não dar pressão. Não, lá eu faço as tarefas sozinha. Porque aqui em casa eles têm tarefas, mas eu divido as tarefas entre os 3, pra não sobrecarregar só um, né? Aí eu falei, uai, só por isso? Mas uma coisa é certa, gente. O que eu fiz, eu tenho certeza, deu bastante polêmica. Eu tenho certeza que eu fiz a coisa certa, gente. Por quê? Percebi que ele começou a ver o que seria bom, fazer as escolhas. Ele avaliou, ele viu do ponto de vista dele e ele percebeu o que seria melhor pra ele, mesmo que fosse do ponto de vista dele. Então eu tô fazendo a coisa certa, porque não é só uma questão de ir ou não pra casa do pai. Ele tem que aprender a fazer escolhas pra vida dele. E se ele achou melhor ficar comigo, né? E isso vai ser da vontade dele. Então, se depois ele decidir, ele também vai ter liberdade para ir. E ele decidiu ficar. Então, eu tô percebendo que eu fiz a melhor escolha. Foi deixar ele escolher e avaliar a situação. Vamos para a próxima. Gisele, como vocês fazem para dormir cedo? Eu com 5 filhos. Ela também tem 5 filhos. Vou dormir mais de meia-noite e às vezes 1 da manhã. Eita, será que é esperando as crianças dormir? Eu vou falar a minha experiência, tá bom? Aqui em casa, a gente coloca horário. Eles têm horário, gente, eles têm horário para comer, horário para dormir, tem horário para acordar. Eles têm horário para quase tudo. Eu sou bem detalhada nessas questões. Então, eu criei uma rotina com eles desde sempre. Desde que o Levi era bebê, ele tem a rotina de sono às 9 horas da manhã. Ficou mais fácil porque quando a gente tem mais de um filho, para você que é mãe de um só, e pretende ter mais filhos, é bom fazer isso. Quando você ensina o primeiro, o segundo aprende mais com o primeiro do que com o que você fala. Isso é totalmente verdade. Porque como eu ensinei muito o Levi desde pequeno, ler, horário de dormir, ir pra cama sem reclamar, ir no horário certo, os outros 4 estão indo da mesma forma. Então eles vendo o irmão fazendo, eles fazem a mesma forma. Então foi muito mais simples com os outros. Então sempre foi desde o primeiro. Questão de disciplina. Então, se você vai tentar agora, é óbvio que vai chorar. A gente fica assim meio com dó, querendo botar com a gente. Às vezes a gente tá cansado e quer dormir, a criança tá chorando, a gente só quer que a criança cale pra poder dormir. É disciplina. E às vezes o que funciona pra minha família pode não funcionar pra sua também. É questão de adaptação. Dou recompensa, dormiu no horário certo, principalmente. Tem recompensa. Elogio muito eles, principalmente assim, os menorzinhos que estão começando agora. Eu falo, quando eles vão for pra cama sem chorar, sem gritar, eu falo, nossa, parabéns, Radassa, você foi pra cama, você dormiu, você foi sem chorar. Parabéns. E ela vai, gente, ela não chora quando é pra ir pra cama. O Tutuzinho já estamos adaptando ele. Tem toda essa questão. O que funciona pra mim pode não funcionar pra você, mas a questão é essa. Tem mais um detalhe. Quem manda aqui sou eu. Quem manda sou eu. Se eu der um grito aqui, pode se ajeitar. É isso, gente. Se eu falar que tem que ir pra cama, tem que ir pra cama. Não importa. Pode chorar, pode espernear, mas tem que ir. Porque a voz que tem que ser ouvida é a minha. Próxima. Bom dia, família abençoada. Gosto muito dos seus vídeos. Obrigada. Você já está falando com sua irmã? Eu não achei que alguém faria pergunta a respeito da minha irmã, né? A minha irmã e eu a gente se ajudava muito, como a gente morava próximo, a gente se ajudava muito com as crianças, até termos um desentendimento. E aí, gente, o que acontece? Ela se mudou e decidiu não falar comigo. Eu ainda tentei contato com ela, mandei mensagem pelo Instagram depois de ela ter me bloqueado, mas ela não quis contato, então eu respeitei essa forma dela não querer contato. Mas com os filhos dela eu tenho, gente. Inclusive eles vêm aqui pra casa de vez em quando, ela não tem problema, ela deixa eles virem
veio para o aniversário do Arthur. Teve um tempo atrás que eles vieram passar o dia aqui em casa. Eles vêm para casa da avó e eles vêm para cá e ela sabe, né? A gente não traz nada escondido. Ela deixa. Se ela um dia quiser vir pra gente conversar, sem nenhum problema a gente conversa e se acerta, né? Porque eu acho esquisito, eu não gosto desse negócio de família ficar separada, não. Mas foi uma situação assim que já passou e eu espero que um dia ela queira voltar pra gente conversar de novo. Gi, você e o Efraim estão bem? Gente, eu não sei, como assim, no sentido... Acho que tá tudo bem. Será? Nós estamos bem sim, né? Eu acho que é não sei, por exemplo, porque ele tem subido os vídeos, mas graças a Deus tá tudo bem. Estamos se amando, tá tudo só love. Brigas, graças a Deus não tem muito, mas a gente briga de vez em quando, como todo casal normal. Inclusive, daqui a pouco tem uma pergunta sobre isso. Mas estamos bem, tá? Gi, você pretende se casar na igreja com o Efraim? Sim, com certeza, irmã do céu, já tô até sonhando com os bolangos andando, o sino e a valsa. Meu Deus do céu, minha vontade é casar na igreja com ele. Inclusive estamos começando a ajeitar isso, gente. A gente só não casou ainda porque tá tendo problemas na questão da documentação e também financeiro. Precisa tirar a documentação nova para tirar um documento, para pedir um pedido do casamento a partir desse documento. Então, enfim, tá esse problema. E tudo envolve dinheiro, né? Estamos sem grana, falidos, duros, lisos e na pior. Mas as coisas vão sair, tá? Acertar. O documento, gente, eu tentei para tirar de graça, leva até 6 meses para chegar. Então, eu preferi eu tirar e pagar para sair mais rápido, que eu recebo até 5 dias. Gi, você terminou os estudos? Sim, gente, inclusive eu terminei os estudos, eu ia pra escola grávida. Engravidei aos 16. Aí quando faltava um mês pra fazer 17, ele nasceu, né? Inclusive eu já comecei a fazer um curso técnico em administração, mas parei porque não era minha praia. Paguei o curso todinho, foram 2 anos. Paguei 2 anos, mas não fiz nem o começo, gente. Eu acho que eu fiz uns 3 meses só e parei, não quis não. Antes de eu conhecer o Efraim, eu era muito focada em, sabe, em outra pessoa. E esquecia de mim, não estudava, pagava coisas, ajudava outra pessoa a se profissionalizar e esquecia de mim. E quando eu comecei a conhecer o Efraim, eu comecei a pensar mais em mim. Ele me mostrou que eu precisava pensar mais em mim. E pretendo voltar a estudar sim, mas na área que eu tô agora, que é o trabalho com a internet, rede social, mídia. Então, é essa área que eu quero focar agora. Gi, qual era o seu sonho quando mais nova? A nova quanto? Se for quando era bem mais novinha, minha irmã, era lembrar se eu tinha um sonho, porque eu não lembro não, minha irmã. Eu acho que eu vivo um dia de cada vez, eu sou muito assim, sabe? Mas eu acho que se fosse pra me dar um sonho futuro, talvez o sonho futuro. Gente, eu acho que é só ver meus filhos crescerem, eu vivo um dia de cada vez, trabalho pra trazer o melhor pra eles que eu posso. Acho que meus sonhos agora são pra ele. Eu quero colocar ele em um curso esse ano, quero colocar ele em inglês. Só tô esperando o Efraim começar a se ajeitar mais no trabalho dele. Inclusive, as pessoas que estavam mandando que mandam umas mensagens assim, né? Eu não tenho filho por enquanto, mas quando eu tiver filho, eu vou ter, quando eu tiver estabilidade, porque eu quero dar escola particular, lazer, uma boa educação, dar plano de saúde. Tá errado? Não está errado. Se você puder planejar os seus filhos, ótimo, mas a vida não me permitiu isso. Aí fala, gente, não foi suas escolhas, não, gente. Foi a vida que não me permitiu isso. Então eu nunca contei certas coisas da minha vida. Se eu tivesse condições, por exemplo, agora, se eu tivesse condições de colocar o Levinho em escola particular, eu não colocaria. Porque ele está numa escola em que ele quis estudar, que é o Colégio Militar. Ele quis estudar no Colégio Militar e é uma escola muito boa. Para você ter noção, o Levi tem aula de robótica, coisa que uma escola particular não tem. Prefiro investir em outros cursos, como um bom curso de informática, aprender inglês, outras línguas, outras coisas, cursinhos para fazer um Enem mais na frente. Eu acho que isso vai agregar mais a ele do que uma escola particular, se ele está numa escola boa. Meus sonhos hoje é para eles. O que você fez depois que se separou do seu primeiro marido e onde foi morar com as crianças e como foi se adaptar com elas? Gente, a separação veio da minha parte, então para mim foi mais fácil.
Foi uma decisão minha, de segunda vez, porque eu já tentei separar dele alguns anos atrás, quando eu tinha só o Levi. Aí, por intervenção do irmão da igreja, que conversou com a gente, não falou nada demais. Na verdade, foi uma intervenção muito calma, muito tranquila. E ele me aconselhou. A gente ficou junto por 9 anos. Eu vim pra cá, na verdade, eu vim embora pra cá e eu arrumei um emprego. Quando eu arrumei um emprego, aí eu me separei dele. E comecei a abrir os olhos pra coisas que eu não via antes. De como eu vivia, como era o casamento, o relacionamento. Isso me fez ver coisas e abrir os olhos de tal forma, né, que eu vi como eu estava presa em um relacionamento que não era bom. E que eu não via, que pra mim o meu relacionamento era perfeito, era ótimo. E que eu era errada, e que o problema estava comigo em certos pontos. Enfim, é difícil explicar sem explicar qual é o problema, mas vamos a outro ponto. Não vou falar pra vocês se for um fácil, perfeito, porque não é. A gente sabe que a quebra de um relacionamento tem suas consequências, né? E a primeira delas foi sair de uma casa que era minha e morar numa casa que era emprestada por irmãos da igreja, que não tinha tanto conforto. Gente, molhava quando chovia, tinha bicho, tinha barata, tinha ratos. Então, isso foi o que mais me doeu. Aí eu fiquei assim triste quando eu olhava aquela situação e eu via eles molhando, a cama deles molhando, e tinha que arrastar a cama. Muitas vezes arrastei cama com eles dormindo em cima da cama porque estava molhando. Então é isso, gente. Eu acho que isso que foi o mais fácil. E elas se adaptar muito melhor do que a gente que é adulto, porque para elas as coisas são mais fáceis, é só uma mudança. Gente, a adaptação é questão de tempo, né? E Deus foi muito bondoso comigo naquela época. Ele foi muito bondoso, foi misericordioso e me deu graça. Tanto que quando eu conheci o Efraim, eu tava naquela casa lá, ainda me ajudou muito a ajeitar aquela casa, com fiação e tudo. E quando eu conheci ele, ele queria muito me dar as coisas pra me ajudar. Porque eu não sei vocês, mas eu sou assim, gente. Eu não gosto de receber muita coisa, tipo... Acabei de conhecer o Efraim. Aí ele queria me dar fraldas pra Liz, queria fazer pix, queria comprar as coisas pra dentro de casa. Vivia perguntando se tinha alguma coisa dentro de casa. E isso me fez gostar e ver o quanto que ele era carinhoso, o quanto que ele era preocupado. Então, e eu nunca aceitava. A minha mãe até falava assim, menina, para de ser besta. Se ele quer comprar as coisas pra tu, aceita. Gente, eu não aceitava nenhum real vindo dele. Isso por conta de traumas de quando eu era criança. Mas quem sabe um dia eu falo isso pra vocês. Estamos o quê? Vai fazer 4 anos juntos já, né? Eu acho que já fez, porque eu não sei data. A gente não sabe nem a data que nós ficou junto. Até hoje eu sou assim por conta de traumas. Então eu não aceitava nada vindo dele. E demorou muito pra me aceitar alguma coisa dele. E até hoje ainda é difícil, por mais que a gente more junto, é casado. E eu ainda tenho essa dificuldade. Preciso trabalhar isso em mim. Mas ele foi muito bondoso, muito, muito carinhoso, muito, muito preocupado comigo quando eu estava naquela situação. Me ajudou muito psicologicamente a suportar toda aquela situação e a passar por aquilo. Tanto é, gente, que a ajuda dele foi tão psicológica por conta de traumas de infância. Eu tinha pesadelos todas as noites. E coisas que no meu antigo casamento eu continuava tendo pesadelos a ponto de não conseguir dormir ou acordar por conta dos pesadelos. Com o Efraim, ele praticamente me curou. Ele me curou de todos esses pesadelos. Então ele foi uma ajuda psicológica muito grande. Desde que eu conheci o Efraim, eu tenho melhorado muito. Até os pesadelos foram embora. Ele me ajudou muito. Muito mesmo psicologicamente. E o tratar dele comigo parece que fez com que os pesadelos fossem embora. A adaptação foi maravilhosa com ele. Ele foi uma cura pra mim. Eu acho que Deus estava planejando, sim, o nosso encontro desde sempre. Desde sempre mesmo. Já que não lembraram do seu aniversário, eles pediram desculpas? Ai, gente, meu aniversário! Meu aniversário acabou de passar, foi agora dia 11 de fevereiro e todo mundo esqueceu. Na verdade, é o seguinte, a minha mãe veio aqui em casa no dia do meu aniversário e realmente ela não lembrou do meu aniversário. A minha mãe, ela tem uma memória assim, então... Nem vamos falar dela, bichinha, que ela tem uma memória ruim. No outro dia ela veio, a gente conversou, eu lembrei ela do meu aniversário, ela veio, me abraçou, pediu desculpa. Gente, ela não lembrou do aniversário do meu irmão, que foi dia 2 de fevereiro, então não foi só o meu não, tá? O Efraim, o que aconteceu? O Efraim, a gente tava brigado. A gente tava de mal um com o outro. A gente fez assim, ó, aí cortou. É porque assim, ele tinha me zangado com uma coisa, aí eu fiquei sem falar com ele.
Por conta de trauma de infância, eu me retraio também. Meu Deus do céu, eu tô trabalhando isso aí, eu preciso trabalhar isso em mim. E aí, gente, eu fico sem falar por dias. Meu Deus. Só besteira. Literalmente. Ele me zangou um dia antes do meu aniversário. E aí, no dia do meu aniversário, ele não falou comigo, não me deu parabéns por conta disso. Eu fiquei pior ainda. Eu fiquei mais brava com ele. É pra rir mesmo, porque foi engraçado, gente. Se eu prestar atenção na situação, foi muito engraçado. Aí eu fiquei pior, porque eu esperava que ele viesse falar comigo, dar parabéns pelo menos, e aí quem sabe se resolvia. Mas ele não falou, ele quis me deixar na minha, e aí piorou, que eu fiquei com mais raiva ainda. Até hoje ele não me deu uns parabéns ainda. Ele falou que tá esperando o momento certo. Ele falou, tô esperando o momento certo. Eu falei, o momento certo era no dia do aniversário, não era depois. Aí ele falou assim, mas mulher, você tava brava, não queria falar, não tava falando. Como é que eu ia chegar a te dar os parabéns? Tu ia me dar um murro. Eu falei, não, mas tinha que ter tentado. E aí, mas a gente já tá tudo bem. A gente já tá de bem agora. Não tá mais de mal, não. Gi, porque o nome do seu canal não é mais Família 7. Eu também não concordo que o meu canal não seja mais Família 7. Porque quem botou o nome Família 7 foi o Efraim. Eu não gostava do nome Família 7, eu achava esquisito. Aí o nome pegou, eu me apaixonei pelo nome e ele mudou o nome do canal. Porque ele tava lendo, aprendendo umas coisas sobre algoritmo e tudo. Aí ele falou que a palavra família, geralmente, por conta de questões políticas e tudo, ia derrubar o canal, aí ele tirou o nome Família e eu não vi mudança nenhuma nessa questão. Inclusive, eu vou até falar com ele pra gente voltar o nome Família 7. Gi, vi alguns comentários que sua esposa estava trabalhando. Eita, agora é as perguntas polêmicas. Foi por conta da pressão de alguns comentários maldosos? A preocupação de vocês com a nossa família estava certíssima. Tinha gente que mandava mensagem, Gi, se seu esposo trabalhasse fora, as coisas iam melhorar. E, Gi, tá difícil, por que seu esposo não vai tentar arrumar um trabalho? A gente aceita muito bem as críticas de vocês quando são respeitosas. Mas tinha comentários que realmente eram com totalmente falta de respeito. As pessoas acham que a internet é terra sem lei e que podem falar o que quiserem, a quem quiser, da forma que quiser, entendeu? E não é bem assim. A gente tem que tentar ter o bom senso de ter respeito um com o outro, de respeitar o próximo, suas ideias, as suas escolhas. Mas a questão, gente, da escolha dele trabalhar em casa foi porque no início, a nossa renda das redes sociais, ela é uma renda variável, porque depende de vocês querer assistir nossos vídeos, querer curtir, querer comentar, né, ou compartilhar com alguém. E lá atrás a gente estava ganhando bem. Eu não vou falar de valores, mas era mais do que agora com ele trabalhando fora. Dava para ele ficar em casa tranquilo, a gente estava bem, conseguíamos pagar nossas contas. E ele trabalhando comigo estava bom demais. A gente estava bem folgadinho mesmo. Aí acontece que por nossa renda ser variável, ela caiu muito, ela teve uma queda muito brusca. E a gente fez o quê? A gente estava lutando para tentar reconquistar aquela renda de novo. Então a gente pegou um período, falou assim, vamos tentar, ele falou assim pra mim, vou tentar até dezembro. Se em janeiro a gente não conseguir, se até dezembro, fim de dezembro a gente não conseguir a renda que a gente estava, aí eu vou procurar um trabalho fora, porque realmente estava bem difícil. E aí a gente não conseguiu, foi quando ele falou, realmente a gente não vai dar certo, né? E a questão dos comentários, gente, é questão de respeito. Eu acho que as pessoas têm que entender, porque como elas não sabem da nossa realidade, não sabem o que a gente está fazendo, né, não entendem, acham que podem falar o que quiser. Mas eu agradeço muito pelo carinho de vocês e pela força que vocês davam nos comentários, mesmo vocês sem saber o que estava acontecendo. Detalhe, gente, ele ficou em casa um período maravilhoso, era um período que eu mais precisava. Eu precisava muito dele em casa naquele período e foi uma coisa que Deus abençoou a nossa renda, assim, pra gente conseguir ficar em casa, que foi quando eu tinha 2 bebês pequenos, né? E a Radassa estava pequena, o Tutu estava pequeno, ele me ajudou muito em casa. E o horário de aula das crianças era bem puxado para mim ficar em casa sozinha e ele trabalhar fora. Então foi tudo no tempo certo. Pode ter certeza que tudo foi no tempo certo. E se hoje ele está indo trabalhar, é porque realmente Deus, até aqui não deu certo para ele ficar em casa e ele voltar a trabalhar fora. E eu vou falar para vocês, se a nossa renda tivesse boa como antigamente, poderiam chamar ele de encostado, de vagabundo, de qualquer nome. Mas se a gente estivesse ganhando bem pelas redes sociais, nem ele fazia questão de trabalhar fora. Porque seria o suficiente para a nossa família se manter e a gente conquistar nossas coisas.
Gil, o Efraim está trabalhando com o quê? Gostaria de saber qual o novo serviço do Efraim, qual o horário do serviço dele. Porque tem vídeos que você termina à noite e ele não aparece. O Efraim, ele tá trabalhando em uma rede grande de varejo, mas eu não posso ainda falar, eu não posso falar o nome. Então ele trabalha nessa rede, ele chega bem tarde da noite, por isso que ele não aparece nos vídeos, porque pela manhã eu não consigo gravar muito, porque a correria da manhã é muito grande, fazer almoço, levar as crianças pra escola, acorde de manhã, tem que preparar a casa e deixar o almoço pronto para ele comer antes de trabalhar e o Levi comer para ir para a escola. Então é realmente correria. Aí eu só consigo gravar da parte de 1 para 2 horas da tarde até o horário da noite. E eu sei que vocês vão perguntar, gente, por que você não pode falar o nome do serviço do Efraim, onde é que ele trabalha, gente? Ele pediu para mim não falar, ele não quer que eu fale o nome, mas também, gente, é porque para evitar visitas indesejadas. A gente sabe que no serviço anterior dele, que ele trabalhava vendendo açaí na rua, recebia muita visita indesejada, que atrapalhava o serviço dele. Então a gente quer evitar que essa visita indesejada também vá desse mesmo serviço, porque é bem próximo também. E é possível chegar lá. Mas que bucho! Olha esse bucho! Tu vai pra onde seu pai, rapaz. Tu vai pra onde seu pai. Tu vem correndo com esse buchinho assim. Vai lá. Corre, corre. Corre, tchau, corre. Tá gravando legal. Próxima. Gi, você e o Efraim se separaram? Eu não ia deixar o meu marido, que me valoriza, que cuida de mim, que tá cuidando da filha dele hoje, que tá botando o sustento, é pouco, mas está botando dentro de casa, não está deixando nós passar fome, pra poder dar ele pra uma qualquer, né? Não, a gente não separou, a gente tá junto, tá amarrado, amarrei ele pro resto da vida. Verdade, tchau. Tá amarrado, gente, em nome de Jesus. Depois ainda vai amarrar botando a aliança no dedo, que é pra ele não ir pro serviço sem aliança, porque ele é muito bonito. Amarradinho em mim, tá? Nó cego. Ele só sai mesmo só se ele quiser. E eu ainda brigo. Como está a questão da casa em que estão morando? Eu acho que está falando sobre as dívidas, né, gente? Quando a gente chegou nessa casa aqui, tinha bastante dívidas, né? Tinha 3 prestações da casa atrasada, estava indo para a 4ª. Quando a gente se mudou para cá, a gente inclusive fez dívidas de cartão de crédito para conseguir pagar essa 4ª prestação, para não perdermos a casa para leilão, né? Aí eu vou contar uma história muito interessante para vocês. Pagamos a 4ª e sempre ficávamos nessa. Devia 3, pagava uma, ficava 2. Pagava uma, ficava 2. No vencimento dessa, quando essa ia chegar, a gente conseguia pagar. E sempre ficava assim, ó. 3, né? Teve um dia, peguei o dinheiro para pagar quando eu recebi, né? Que geralmente eu pago a casa quando eu recebo o Bolsa Família, que é depois da data do vencimento. Eu sempre pago a casa atrasada, porque o vencimento dela é dia 15 e eu recebo dia 25. Tava chegando chegou a outra e a gente tinha que pagar essa. E aí eu peguei, gente, o dinheiro e paguei uma, né? Quando chegou lá no outro mês que eu fui pegar para pagar, 2 tinham sumido. E eu tinha pago só uma, subiram 2 e ficaram uma. Aí eu até falei pra ele, mas o que foi que aconteceu? Eu paguei só uma. Eu falei, Nina, tu não pagou 2? Eu falei, não, eu paguei só uma, nem tinha, gente. Nem que eu quisesse, não tinha dinheiro pra pagar 2. E aí sumiu 2 parcelas e tava lá a parcela como paga. Aí eu perguntei pro pai das crianças, pedi pra ele olhar. Ele olhou, não tinha descontado de nada, nem de cheque especial, nem de nada. E simplesmente a parcela pagou. E agora a gente tá apenas com essas, né? Paga uma e fica uma atrasada. Paga uma e fica uma atrasada. Inclusive, mês que vem, quando ele receber o salário dele, a gente vai conseguir colocar em dias essa parcela, porque como eu vou receber do YouTube e ele vai receber o salário dele, vai folgar um pouco mais, a gente vai conseguir colocar tudo em dias e eu vou conseguir mudar a data da casa. Eu quero colocar a data de vencimento pro dia 25, que é exatamente no dia que eu recebo também. E aí eu vou conseguir parar de pagar tantos juros da casa, né? As crianças recebem pensão? Sim, gente, eles recebem pensão do pai. E a pensão dele foi estipulada pelo juiz. Demorou pouco tempo depois que a gente se separou. Eu ainda fiquei um tempo com as crianças sozinhas, sem ele pagar pensão. Ele não pagava pensão por um tempo, né? Depois de algum tempinho, aí a gente teve uma audiência e o juiz estipulou o valor da pensão, que inclusive eu já deixei o valor da pensão em uns vídeos atrás, vocês podem assistir lá, tá bom? O valor da pensão dá para fazer as compras necessárias? Não. Não dá para fazer as compras necessárias, porque a gente sabe, primeiro, que quando se trata de criança, todo valor é pouco. Como assim? Meu Deus! Não tô falando isso reclamando do pai das crianças.
ele faz o que pode, ele paga o que ele consegue pagar dentro das possibilidades e do salário dele. E aí, gente, também tem mais uma segunda questão. É responsabilidade minha também. Então, se ele pagasse o suficiente para dar por mês inteiro para comprar tudo que eles precisam, tudo que é necessário para eles, então ele estaria sendo pai solo. 50% para cada um, disso eu tenho totalmente certeza. A responsabilidade é tanto do pai quanto da mãe. Como conhecer o seu companheiro e vai ser meu futuro marido em nome de Jesus. Um dia a gente vai casar assim. Gente, eu conheci ele quando eu estava trabalhando. Eu trabalhava na rua, né? Fletando, abordando clientes e tudo mais. E ele trabalhava também a 1 metro de distância de mim. Então a gente passava o dia juntos, conversando. Algo que eu trabalhava, né, minha gente? Que nem é à toa que eu passei 8 meses lá. Ele chegava depois de mim no trabalho, que eu chegava lá no trabalho 9 horas da manhã, ele chegava por volta de 11 para meio-dia. A gente começou a conversando por amizade, não tinha interesse nenhum, a gente passou meses conversando por amizade, eu acho que nem ele tinha não tinha interesse nenhum. E eu só comecei a ver ele diferente a partir de outra pessoa que falou pra mim, falou assim, tu viu que o Efraim tá olhando diferente pra tu, acha que ele gosta de tu? Gente, parece que aquilo foi uma chave que virou assim, sabe? Ai, papai, apaixonei. Porque até então eu não via ele de forma nenhuma. Não tinha nenhum pingo de interesse, porque eu não estava procurando ninguém. Eu não estava interessada em procurar ninguém. Então, quando a pessoa falou isso pra mim, parece que foi um automático. Aí, a partir daquele momento, eu só conseguia ver ele como alguém que gostava de mim e comecei a achar ele mais bonito. Comecei a achar o sorriso dele mais bonito. Comecei a achar tudo melhor. Até o defeito dele tava bonito. E aí a gente acabou ficando junto. Ficamos juntos de verdade. Emprenhei. Mas quando eu engravidei dele, eu ainda não fui morar com ele, porque eu ainda tinha muito receio. Então eu não queria trazer alguém pra dentro de casa em quem não confiasse, pudesse trazer algum problema. Então eu demorei muito. Mesmo grávida, gente, a gente não morava junto. Inclusive, ele veio vindo aos poucos, gente. Aos pouquinhos, quando sabe que não, ele já tava morando lá em casa. Mas demorou um pouquinho. Romântico não. Não foi muito romântico não, mas foi. Qual cidade e estado você mora? Eu moro no estado de Goiás, numa cidade chamada Lusiânia. Ela existe, viu, gente? Lusiânia existe. Gi, cadê seu marido? Não vejo ele mais nos vídeos. Ele vai aparecer depois. No próximo vídeo eu vou obrigar ele a aparecer pra vocês. Mas ele aparece de vez em quando, gente. Ele parou de aparecer mais justamente por conta daquelas questões, né? Volta pra cá que eu não vou deixar você vir. A questão dos comentários maldosos, falta de respeito. E aí ele não quis mais tanto aparecer nos vídeos, não quis mais nem ler os comentários. Inclusive, ele me ajudava muito a responder comentários. Aí, tanto que eu respondi, os comentários eram mais respondidos. Depois que ele parou de responder por conta dos comentários maldosos, mal feitos, desrespeitosos e ofensivos, eu deixei de responder tanto, né? Eu respondo às vezes quando dá. Eu paro um pouquinho, respondo, mas eu tenho respondido bem menos, porque ele me ajudava muito a responder, né, os comentários. Gisele, tenho dúvidas quanto ao nome da Radassa, pois já ouvi você chamando ela de Lu. O nome da Radassa é Radassa Luísa. É porque eu chamo ela de Lu, porque é uma abreviação de Luísa. Aí Radassa é grande, eu falo, Lu, vem cá minha princesa, Lu. Mas é por isso. E o nome da Radassa era para ser Radassa Carvalho Silva. Era pra ser só Radassa Silva. Aí eu falei, não, tá muito pequeno, bota o Carvalho. Ele não quis botar o Carvalho. Eu falei, então bota pelo menos um outro nome. Aí a gente escolheu Luísa. Próxima. Seus enteados são deficientes auditivos? Pergunta sobre meus enteados, gente. A única pergunta que fez sobre eles. Eu falo pouco deles, né? Porque assim, eu tento respeitar ao máximo a mãe deles. Coisas que não me cabem a mim, eu não falo muito. E tudo que eu trago aqui, gente, é só porque o Efraim permite. E ele me deu liberdade total com as crianças dele. Pra gravar, pra postar vídeo, pra postar foto. E aí, inclusive, o primeiro vídeo que eles apareceram aqui foi só porque ele quis. Porque até então eu tava falando, não, vou respeitar a mãe que não quer. Apesar de que eu sei que eu tinha direito de gravar. Porque por lei, a madrasta pode sim gravar e tirar fotos com os enteados, independente da mãe ou não quiser. Mas ele quis que as crianças aparecessem, e aí eu vou obedecer meu marido e respeitar a vontade do meu marido, que é maior do que eu falei. Então, a gente começou a trazer as crianças nos vídeos, e eles também têm que se sentir que são da nossa família. Porque eles são da nossa família, sim, eles são parte dessa família.
E eles são sim deficientes auditivos, eles têm surdez bilateral profunda, ou seja, não escutam nada, mas são crianças muito inteligentes, maravilhosas. E eu tô aprendendo muito com eles. Quando eu conheci o Efraim, gente, eu já sabia Libras, um pouco, né? Eu só sei um pouco, o Efraim sabe muito bem. Eu só sei um pouco, porque antes de eu conhecer o Efraim, eu já tinha feito um curso de Libras básico, e eu aprendi muita coisa, porque o curso de Libras básico dá pra aprender muita coisa, né? E aí parece que foi o destino mesmo que me fez, tempos antes, aprender para encontrar ele hoje com os filhos dele, né? Só se comunicam dessa forma. Se a gente tivesse mais contato, eu aprenderia muito mais com eles, a gente estaria mais junto, a gente poderia ter uma convivência melhor e também ter um pouquinho mais de relacionamento, que fica difícil ter um relacionamento com as crianças, inclusive eles com os irmãos, sem a permissão da mãe deixar eles ficarem vindo aqui para casa. Mas um dia isso vai acabar, gente. Em nome de Jesus, essas questões vai acabar. E aí a gente vai ter todo o tempo do mundo para se relacionar uns com os outros. Porque eu sou apaixonada naquelas crianças, vocês não têm noção. E essas foram as perguntas de hoje, gente. Foram tantas perguntas. Tem mais dúvidas? Tem mais alguma que você queira saber, que lembrou agora? Deixa nos comentários. Eu vou responder ao longo dos vídeos. Vai me perguntando, gente. Se num vídeo eu não responder, pergunta no outro. Vai perguntando até eu responder. Porque eu vou amar responder pra vocês. Gente, eu não tenho vergonha e eu não tenho medo nem receio de responder nada pra vocês. Vocês são minhas confidentes públicas. Eu não tenho vergonha não, tá bom? Podem perguntar que eu respondo. Só lembrem-se de responder, de perguntar com todo respeito, com toda educação. Lembrando sempre de respeitarmos uns aos outros. Se você me perguntar com respeito, eu vou lhe responder com respeito também, tá bom? Muito obrigada pelo carinho de vocês, curtam o vídeo, envie esse vídeo para todo mundo, para que eles conheçam a família 7, para que eles saibam mais da nossa família, tá bom? Ó, um grande beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Ative o sininho para não perder.